Bom, eu queria, rapidamente me apresentar. Meu nome eu coloquei aqui é Daniela de Moraes. O nome completo é Daniela Lemos de Moraes. Para depois, enfim, quem quiser dar um Google e pesquisar mais sobre os meus trabalhos mais extensos. Eu até trouxe uma apresentaçãozinha aqui, mas como é muito clara a sala, não ia valer a pena projetar as imagens. Mas aí vocês podem achar mais na internet. Eu deixei aqui o meu Instagram, que é o DDM Foto, que é o meu Instagram mais comercial. Não publico muita coisa, porque não tem muito tempo, né? A gente tem a agenda dos clientes, agenda pessoal, enfim, agenda dos projetos, e aí falta tempo para postar. Mas de vez em quando eu posto alguma coisinha. E esse outro Instagram aqui chama Ermida_357, que é o projeto de um livro de fotografias que eu publiquei em 2016, que é um projeto pessoal que eu trouxe aqui para mostrar para vocês e para contar da história. E no YouTube tem 2 vídeos. Na projeção eu trouxe os links, mas de cabeça eu não vou lembrar os links. Mas se vocês digitarem o que é a universidade pública, entre aspas, aparece um vídeo de um trabalho que eu fiz na graduação, que depois eu vou falar um pouquinho dele. E tem esse outro vídeo que chama Memórias Internas, que é um trabalho que eu fiz no mestrado. Todos eles envolvendo fotografia, né? Fotografia e pessoas. Fotografia e antropologia visual, que é a minha linha de pesquisa, tá? Então, gente, o meu interesse aqui em fotografia, ele surgiu pela questão das histórias, né? Que histórias nós podemos contar através das imagens, né? O que me interessa nas imagens. Então, eu vou deixar essa reflexão para vocês pensarem, para vocês mesmos. O que me interessa nas imagens, né? O que tem por trás das imagens? Por que imagens, né? Por que a gente gosta das imagens, né? Tem gente que não gosta das imagens, gosta mais do texto para contar a história. Eu gosto de contar histórias pelas imagens, tá? Fotográficas de preferência, mas as outras imagens também acho interessantes, né? O desenho, né? Principalmente as gravuras. Até trouxe aqui uma gravurinha para mostrar para vocês. Então, contando um pouco da minha história, eu sou natural do Rio Grande do Sul. Morei lá no Rio Grande do Sul até quase 18 anos de idade. Depois fui para Brasília, morei em Brasília, depois vim para São Paulo, para o estado de São Paulo. Passei na Unesp, no interior de São Paulo, Bauru, para o curso de desenho industrial e vim para São Paulo fazer desenho industrial. Alguém pretende fazer desenho industrial aqui? Design, né? Mudou o nome do curso, né? Alguns lugares chamam desenho industrial, em outros lugares chama curso de design. Aí durante a faculdade eu fiz design de produto, né? Minha habilitação específica era em design de produtos, mas eu sempre gostei de fotografia. Então, na faculdade eu já comecei a estudar fotografia e no decorrer do curso eu acabei mudando ali de design de produtos para design gráfico e de design gráfico pulei para fotografia e fiz esse trabalho aqui de TCC, de conclusão de curso, que é um livro de fotografias sobre a Unesp, né? Então, esse trabalho aqui foi feito em 2001, vocês deviam estar nascendo, né, em 2001. Né? Que idade vocês têm? Não eram nem nascidos ainda. Chama Um Relato Fotográfico da Unesp, onde a proposta era criar um livro de fotografias que mostrasse a universidade pública, né, no caso a Unesp, que ela é dividida em vários campi pelo interior das cidades de São Paulo, em várias cidades, mais de 15 cidades. E
Fiz um projetinho, mandei para a iniciação científica e consegui bolsa da FAPESP para desenvolver esse projeto, que acabou virando o meu TCC, e também tem um videozinho sobre o tema o que é a universidade pública, porque quando eu ia, né, visitar a sede da Unesp, eu encontrava pessoas e perguntava para elas, o que é a universidade pública para você? E aí eu gravava a resposta e no final eu acabei fazendo uma montagenzinha, na época que não existia iPhone, não existia YouTube, deu um certo trabalhinho para fazer, né? Hoje é muito fácil, a gente chega, filma, na época não tinha nada disso. E a fotografia ainda era analógica, né? Analógica significa, eu tenho a câmera, faço a foto e não vejo a foto. É igual a que vocês usam no curso, mas não tem aquele visorzinho. Então eu fico a foto fica lá escondida, fica lá dentro, né? Lá, a gente chama de imagem latente. Ela só vai aparecer quando eu mandar revelar o filme, ou eu mesmo revelar o filme. Então demora, é um processo assim, eu fazia as fotos e ia ver as fotos depois de uma semana. Vocês conseguem imaginar? Você faz a foto aqui, imagina, fica na mente. Aí só veio depois de uma semana. Era assim, a gente tinha um tempo que a gente esperava. Você pegou esse tempo? Não, você não pegou. Pegou? Era analógica ainda, pois é. Então esse trabalho foi feito todo com filme, né? Negativo, preto e branco, as fotos foram reveladas por mim no laboratório da faculdade. O livro já está um pouco amarelado, enfim, ele tem quase 20 anos, né? Ele é antiguinho, assim, é mais velho que vocês. Eu vou passar para vocês darem uma olhada. Então aqui eu apresento uma sequência de imagens, né? Tanto das pesquisas, dos alunos, das festas, enfim, dos prédios, da convivência entre as pessoas. O livro ele se apresenta sem legenda, porque a minha ideia aqui não era legendar cada uma das imagens, era mostrar um panorama da universidade, né, da Unesp. E no final, sim, aí eu faço minhas considerações e tem a legenda de cada um dos lugares onde foram feitas as fotos, tá? Então, eu vou passar para vocês, dar uma olhadinha. As fotos começam onde está o marcador de página ali. Tem um pouquinho de texto, mas o texto era por uma questão acadêmica, tinha que ter o texto, enfim. Mas ali o que me interessava eram as imagens. Aí me formei, fui trabalhar um pouquinho na área de design, fui para design de produto. Acabei fazendo um livro, né, como projeto de graduação, porque o livro não deixa de ser um produto, né? O livro é um produto, então eu fiz um livro, ninguém pode falar que não era um produto. Mas eu me formei e fui trabalhar como designer de produtos numa montadora, né, de ônibus, fazer design de carros. Mas o que eu queria ainda era trabalhar com fotografia. Aí eu descobri que aqui na Unicamp tinha um programa de mestrado, né, que chamava Multimeios, que trabalhava com fotografia, com antropologia visual, com cinema. Aí eu vim pesquisar, me interessei e mandei uma proposta para cá, né, para um professor que tinha aqui, que agora nem está mais, mas o professor Etienne Saman, ele trabalhava com antropologia visual. E eu vim, né, vim ver o que acontecia por aqui, o que tinha por aqui. Aí descobri a área de pesquisa de antropologia visual. Alguém já ouviu falar em antropologia? Não? Ninguém sabe o que é antropologia? Fotografia, vocês viram com o Edu, né? O que é a fotografia? Lá do grego, foto é... E aí, galera? Fotografia, grafia. Escrita, né? E foto? Quase. Luz, ó, alguém falou, alguém lembrou, luz. Então, o que a gente fala que é fotografia, né? A escrita com a luz, né?
arte ou técnica de obter uma imagem pela ação direta da luz. Eu só tenho imagem porque eu tenho luz. Se eu não tiver luz, no way, não tenho imagem. Então tem a caixinha preta lá, vocês viram, tiveram aula de câmera escura, em algum momento o Edu falou. Não sei se vocês fizeram pinhole, fizeram? Né? Mas o princípio da fotografia vem da caixa preta, né? Da câmera escura. E eu abro essa câmera escura por um pequeno orifício e tenho a imagem projetada do outro lado. Aí que surge a fotografia em meados do século XIX, vai avançando até a gente ter as câmeras que a gente tem hoje, que é tudo na hora, enfim. Antropologia. O que será que é antropologia? O estudo do quê? Vocês já ouviram essas palavras aí que estão juntas? Vocês já ouviram alguma outra palavra que começa com antropo? Não? Antropólogo, né? Antropólogo. Da mesma raiz aí, né? Então, Logia é qualquer coisa que a gente estuda, né, Dani? Estudo, isso. Significa o estudo. Na verdade é aqui. Então, estudo do que? Do homem, né? Ser humano. Agora ficou meio fora de moda falar estudo do X. Estudo do X. Estudo do ser humano, né? Do homem. A antropologia também nasce no século XIX junto com a fotografia, né? Pelo interesse, né, dos pesquisadores estudarem outros povos. Ela começa mais especificamente na Europa, por uma curiosidade das comunidades europeias, dos povos europeus, de estudarem os outros povos, os selvagens, né? Nós, aqui, enfim, as outras populações longe da Europa. Então, ela nasce num contexto eurocêntrico, né? França ali, e eles saem para estudar as outras tribos, outros povos, outros continentes. E o que tinha lá, né? E aí, eles tinham notas de viagem, onde eles escreviam, né? Eles observavam e escreviam o comportamento desses outros povos, e também fotografavam, né? Tava começando a fotografia. E aí, os que se utilizavam da fotografia, a gente coloca o termo visual. Século XIX também foi o início do cinema, final do século XIX. Então, os pesquisadores já tinham, né, máquinas que possibilitavam a eles clicarem, né, esses povos, e filmarem também. Ainda assim, muito precário, sem som, enfim. Mas aí surgem os primeiros estudos de outros, né, lugares do mundo fora da Europa com, né, essa metodologia da observação e de filmar e de fotografar. Tá? Então, daí nasce a antropologia visual. E aí depois contar essas histórias do que tinha lá, né? Eles voltavam para a Europa, passavam um grande período fora da Europa e voltavam para a Europa e contavam. Olha, esse povo, eles têm uma cultura diferente da nossa, eles se vestem assim, eles, né? As tradições são outras, enfim. Então, vieram muitos antropólogos para o Brasil, aí já no século XX, estudar as etnias, né? Tem várias tribos indígenas aqui, enfim, os índios, né, as diversas etnias, elas foram muito estudadas pelos antropólogos. E aí, embora minha formação não é em antropologia, eu comecei a estudar antropologia, que foi uma coisa que me interessou bastante. E aí, no mestrado, eu fui lá para a Unicamp pesquisar um grupo de idosos, né? E tentar saber das histórias do passado, né? Das histórias que eles guardavam na memória
usando a fotografia como metodologia de pesquisa. Então, que grupo de idosos eu pesquisei? Um grupo específico que tinha sido internado no início da década de 30, 40, do século 20, né? 1930, 1940, porque eles foram, essas pessoas internadas, né, todas elas tiveram uma doença específica, que antigamente chamava lepra, e hoje chama hanseníase. Vocês já ouviram falar? Hanseníase? Lepra? Né? Então, lepra é o nome antigo de hanseníase, né? Na década de 50, o nome lepra caiu em desuso pela questão do estigma, né? Que todo mundo fala lepra e pensa numa coisa bem, né? Bem tensa, assim, né? Aí a doença mudou de nome para hanseníase, que foi em homenagem ao cientista que descobriu o bacilo, né? Que chama bacilo de Hansen, porque na década de 60 se começou a achar uma terapia efetiva, né, que funcionava contra a doença. Mas até a década de 60, o que acontecia? Quem pegava hanseníase, a princípio não tinha cura, e a doença infecto-contagiosa. E o que acontecia? Se achava que a doença era super contagiosa, tipo, se eu tinha lepra e chegasse aqui, encostasse em você, pá, você ficou doente. Era isso que se tinha na cabeça. Então as pessoas tinham muito preconceito contra quem pegava a doença, porque a doença era uma doença de longa incubação, né? A pessoa pega o vírus, não, a bactéria, fica com ela um tempo, e depois de 5, 10, 15 anos é que a doença começa a aparecer, né? As sequelas da doença, que causam deformação, primeiro nas mãos, depois nas extremidades. Então as pessoas tinham muito medo. E na década de 30, 40, virou quase que uma epidemia nas cidades. Muitas pessoas eram detectadas com lepra. E aí o que o governo do estado de São Paulo fez? Construiu cidades, 5 grandes cidades isoladas das cidades comuns para abrigar os doentes. Então todo mundo que era doente ia para essas cidades. E eles chamaram todo esse regime de internação compulsória. E aí, quando eu fazia faculdade lá em Bauru, numa disciplina da faculdade, a gente foi visitar o antigo asilo Colônia Morés, e eu conheci um senhor que tinha sido internado e que viveu naquela época da internação obrigatória e contou toda a história de vida dele, como ele internou aos 17 anos, idade de vocês, e ficou morando lá 30 anos, como é que foram as tentativas de fuga, enfim, toda a história da vida dele. E eu achei aquela história assim, essa história precisa ser contada para mais pessoas. E aí eu resolvi pesquisar mais a fundo, né, toda essa questão da internação compulsória e pesquisar as imagens da época de internação. E o que acabou virando meu meu trabalho de mestrado, que chama Autoimagem, Fotografia e Memória, Contribuições Dias Internos do Asilo Colônia Morés. Então eu pesquisei imagens do acervo da saúde pública do estado de São Paulo, imagens dos próprios entrevistados, imagens que eu fiz do antigo asilo Colônia. Essas imagens eu não trouxe impressa, eu trouxe para projeção. Mas, enfim, a gente não vai projetar. Mas tem lá na internet, é um videozinho curto de 20 minutos que mostra essa história, né? Como é que essas pessoas viveram internadas por cerca de 20, 30... internadas, né? Por cerca de 20, 30 anos, só pelo fato de serem doentes, né? Então, era como uma prisão, mas não era uma prisão, mas era uma prisão, né? Era um sistema que a gente chama de isolamento compulsório. E isso existiu e perdurou por mais de mais de 4 décadas aqui no estado de São Paulo. Aqui perto de Campinas tem um antigo asilo Colônia, acho que na região ali de Vinhedo, Valinhos, por ali tem. Eu não lembro o nome dele, como é que chamava. E aí quem quiser, enfim, pesquisar mais, se digitar lá no YouTube Memórias Internas, aparece a história do seu Nivaldo e esse período que ele ficou
recluso, né? E o que aconteceu com ele, com a família, enfim. Depois do mestrado, eu acabei indo para São Paulo. Aí sim eu comecei a fotografar comercialmente. E aí, enfim, comecei a dar aula. Hoje eu sou professora lá na Escola Pan-Americana de Artes. Eu sou professora na Faculdade Rio Branco também. E eu moro em Jundiaí e dou aula na Unianchieta. Então eu trabalho com fotografia, dando aulas de fotografia na faculdade, na escola, né? Escola técnica. O curso é curso de formação, como se fosse um curso técnico de 2 anos de fotografia. E as disciplinas que eu dou na faculdade de foto é para o pessoal de jornalismo, aí entra fotojornalismo, que é mais aquela pegada de fotografia de rua, que vocês viram aqui com o... Foi o Rafael, né? O Rafa. Não foi essa turma que viu, foi a turma da outra escola. Ah, tá, eu achei que tivesse sido aqui. E eu não trabalho com fotojornalismo, mas eu trabalho com fotografias de eventos e fotografia de família. E na época que existia a revista, eu fazia fotografia editorial, né? Aí fazia um pouco de tudo, eu fotografava para algumas revistas em São Paulo, mas hoje em dia ninguém compra mais revista, ninguém mais contrata fotógrafo, né? Ninguém mais paga, o pessoal faz tudo com celular, então é meio que um mercado que está em extinção. Algumas ainda contratam, mas cada vez menos. Então eu resolvi investir no meu trabalho autoral e fotografar o que eu gosto, que é contar as histórias das pessoas, né? As histórias que eu acho nos objetos, as histórias, essas pequenas histórias, né, que passam desapercebidas pelo nosso dia a dia e que toda pessoa tem uma história para ser contada e para ser vista, se a gente quiser, né? Então, em 2015 eu escrevi um projeto no edital da PROAC. Vocês conhecem o edital da PROAC? Alguém já ouviu falar? PROAC é um programa de incentivo à cultura do estado de São Paulo, que abre editais, né, para qualquer pessoa maior de 18 anos que queira se inscrever em ações culturais, seja para exposições, lançamento de livros, atividades de gibi, grafite, né, enfim, HQ, circo, dança, teatro, moda, enfim, todas as áreas que atingem a questão de gestão cultural. E você manda uma proposta e eles, né, eles têm, para cada setor, eles têm uma premiação. E eu mandei um para o setor de artes visuais, para a publicação de um livro de artista, com esse projeto aqui, que acabou sendo lançado em 2016, que chama Serra da Ermida 357, que é uma história que eu conto, que é uma história familiar, uma história pessoal, que na verdade eu me aproprio de uma história, né? Não é uma história propriamente minha, mas da família do meu marido, que aconteceu uma tragédia na família, que foi a morte prematura do pai. Quando o pai tinha 40 anos, ele se matou, né? Por uma questão de falência em decorrência ao Plano Collor. Vocês também não eram nascidos, isso foi em 1990. Não sei se vocês já ouviram falar, já estudaram na escola, o Plano Collor, História, Geografia. Foi, isso, só que foi antes do impeachment. Em 1990, o Collor ganhou as eleições e o impeachment foi em 1992 que ele saiu. Mas quando ele ganhou... Barulhento esse sinal, né? Imagina a turma que fica embaixo da minha fainha, né? Quando ele ganhou, a primeira ação dele, a primeira medida provisória foi cancelar, né, todo o dinheiro que estava no banco. Cancelar não, foi a palavra certa é confiscar, isso, o confisco. Ele falou assim, a partir de hoje, todo o dinheiro, né, todo mundo que tiver dinheiro no banco, na poupança, na conta corrente, em alguma aplicação, esse dinheiro está confiscado.
Ah, como assim confiscado? Confiscado, não pode mais pegar, agora é do governo, né? Então as pessoas tinham dinheiro e não podiam usar o dinheiro. Então o que aconteceu? Para muitas pessoas que trabalhavam com fluxo de caixa ou eram empresários, enfim, né, eles ficaram sem poder, né, pagar funcionário. No caso, aqui o pai do meu marido, ele tinha uma loja, ele vendeu a loja e colocou todo o dinheiro no banco e houve o confisco. Aí ele ficou sem poder pagar os funcionários, ele ficou devendo dinheiro para fornecedor e, enfim, acabou ficando sem saída, entrou em depressão e acabou se matando. E outras pessoas, enfim, tiveram histórias parecidas com essa. Mas o que me fez entrar nessa história aqui? O meu filho nasceu em 2012, né? E foi, enfim, foi crescendo, fazendo 1 aninho, 2 aninhos. Em 2014 ele estava com 2 anos e um dia eu achei uma foto numa gaveta, uma fotografia. Peguei a fotografia e falei assim, era o meu filho na fotografia, só que não era a fotografia do meu filho, era uma fotografia antiga. E eu perguntei para o meu marido, nossa, quem que é nessa fotografia? Ele falou assim, meu pai, com quase 2 anos. Aí eu fiquei arrepiada, assim, falei assim, nossa, é a cara do meu filho, eu vou ter que fazer alguma coisa com essa imagem, guardei lá a imagem. No mesmo período, eu estava fotografando uma casa em ruínas, um resto de uma casa que o pai tinha começado a construir lá em Jundiaí. E o meu marido tinha herdado essa casa e a gente começou a frequentar, assim, vendo se dava para reconstruir, reformar, fazer alguma coisa com o que ele tinha recebido de herança. E a gente estava indo bastante para lá, eu estava fotografando. E eu estava fazendo essa série aqui, que são fotografias desse espaço, assim, dessas ruínas que a gente frequentava na época. Alguém já foi aqui na Serra do Japi? Jundiaí? Jundiaí tem uma reserva, que é uma reserva de Mata Atlântica, que foi tombada pelo município, que se chama Serra do Japi, né? É uma montanha com uma floresta. E essa casa, ela fica nesse lugar, né? É um condomínio que foi fundado na década de 70. E aí, dá pra ver? Depois eu vou passar também para vocês verem com calma. Então eu estava fazendo esse ensaio aqui, esse trabalho, que eram fotos da casa, do condomínio, que na verdade esse condomínio e a casa estava tudo meio abandonado, porque a construtora do condomínio, ela entrou em concordata na década de 80, quase faliu, e ao mesmo tempo, um pouco depois, a Serra do Japi foi tombada, né? Então a prefeitura criou um decreto em que ninguém mais podia construir na serra. Só que o condomínio já tinha sido construído, algumas pessoas já tinham casas lá, enfim, ficou meio que no limbo e a gente começou a frequentar lá. E aí eu comecei a pesquisar esse local, né? Porque eu não sou de Jundiaí. Eu estava morando em Jundiaí, meu filho nasceu lá, enfim, a gente mora lá. Eu falei assim, deixa eu pesquisar mais o que acontece nesse lugar aqui, nessa serra. E aí eu comecei pesquisando imagens do Google e achei essa imagem aqui, que foi assim, o primeiro esboço, que foi um esboço da imagem de capa do livro, que essa estrada aqui acabou virando essa linha, que é a imagem da capa do livro. Mas isso aqui foi o primeiro boneco do livro em que eu ficava muito presa nessa questão dessa linha que subia a serra, ia para o condomínio e entrava nesse espaço da casa. Aí eu criei um primeiro
um primeiro boneco do livro chamado Frêmito. Palavrinha estranha, né? Mas Frêmito foi uma palavra que me veio lendo uma poesia do Mário Quintana, que eu vou ler para vocês aqui. Chama Momento. Mário Quintana, vocês conhecem, né? Não me falem que não conhecem. Gente, Mário Quintana é um poeta gaúcho, lá de Porto Alegre. Lá no sul, o pessoal estuda bastante Mário Quintana na escola. Mas fica a dica para quem gosta de poesia, tá? Não, mas com certeza eles conhecem, porque vocês já assistiram Castelo Rá-Tim-Bum, não assistiram? Já. Castelo Rá-Tim-Bum tem várias poesias do Mário Quintana. É. Lá no sul, eu estudei em escola pública também. E a gente tinha bastante trabalhos em cima da obra do Mário Quintana. Aí eu achei essa poesia, quando eu li essa poesia, eu estava desenvolvendo essas fotos, eu falei assim, gente, é essa palavra que vai ser parte, não sei se, não sabia ainda se era o título, mas se vai ser parte do livro. Chama Momento, a poesia. O mundo é frágil e cheio de frêmitos, como um aquário. Sobre ele desenho esse poema, imagem de imagens. Curtinho, né? Os poemas do Mário Quintana são bem curtinhos e bem enigmáticos. Aí eu fui lá assim, frêmito. O que é frêmito? Essa palavra que eu nunca vi na vida. Vou tentar descobrir o que é isso, né? Que para mim, frêmito ficava uma incógnita. Aí eu fui lá no dicionário e procurei a palavra frêmito. Do latim frêmitus, estremecimento, vibração, ruído profundo, ruído produzido por estremecimento, sussurro, movimento agitado, emoção forte, abalo, trepidação. Eu falei assim, gente, é perfeito, encaixa totalmente nesse trabalho, né? Que é uma questão onde eu abordo uma história, que é uma história de família, que é uma coisa que ninguém queria falar, que suicídio é uma coisa que nem fala, né? Se alguém tem uma história de suicídio na família, é uma coisa que fica, né, ali meio que na moita, né? Por baixo dos panos, porque ninguém quer falar. E eu falei assim, é uma história que eu vou ter que contar, uma hora eu vou ter que contar essa história para o meu filho, né? E como é que eu vou contar? Vou contar através de imagens. Eu comecei a trabalhar e aí me veio a ideia de entrar as fotos de família também dentro do processo do livro. E aí as imagens de família, eu comecei trabalhando as imagens. O primeiro esboço das imagens de família, eu ia pegando imagens do avô do meu filho, que ele nunca conheceu, né? Mas desde quando ele nasceu, né, em 1950, e eu reconstruí um álbum de família, né, uma cronologia, né, dessa criança até a vida adulta. Então aqui vai passando, aí volta aqui. Ele vai crescendo, papá. Adolescente. E depois a gente entra nas fotos da vida adulta. Isso aqui tudo esboço, estudos para entrar no trabalho. Essas fotos depois elas não entram assim. Eu vou mostrar como elas ficaram depois. Durante esse processo de inserir essas fotos de família, me veio a questão, e as outras pessoas da família que aparecem nas fotos, e eu não sei se elas vão querer aparecer no trabalho. Eu também não queria ter que ir lá perguntar, explicar. Eu falei assim, eu quero fazer, vou fazer, e resolvi recortar todo mundo que não era o personagem principal da história. Umas fotos eu recortei, outras fotos eu cobri com sementes, pedaços de galhos, sementes que eu ia coletando pelo caminho, né, lá na própria serra, e fui sobrepondo sobre essas outras pessoas, né? Então, a única pessoa que vocês veem no livro que aparece o rosto é o personagem principal, né? Aqui. E aí, esse segundo volume que entra aqui e se chama álbum, são com as fotografias, né, desse avô.
Aí criança, depois adolescente, até aqui uma das últimas fotos, já na vida adulta. E aqui tem uma questão que surgiu depois também. Um dia eu imprimi as fotos em papel jornal, eu queria sentir assim, eu queria um papel com uma textura mais rústica, com uma pegada mais... um papel que desse vontade, não couché, com aquele papel brilhante, liso. Eu queria um papel que chamasse, né, para a questão do tato, para a textura. Aí eu imprimi em casa em papel jornal. Aqui eu trouxe para vocês a impressão. Aí, o papel jornal, ele tem uma gramatura bem fina. Aí, quando eu vi o outro lado, aparecia a imagem, meio que um fantasma da imagem, né? Aí eu falei assim, nossa, isso aqui é muito legal, eu quero essa imagem, eu não quero mais essa. Né? Eu quero essa imagem também. Só que quando você leva o livro para a gráfica, o processo gráfico não faz isso daqui, né? O processo gráfico, o papel, a imagem não vaza. E a minha proposta era uma tiragem de 500. Como é que eu ia fazer isso daqui numa tiragem de 500? Eu não conseguia, eu conseguia fazer isso no boneco. Aí o que eu fiz? Imprimi em casa, fiz a foto da impressão e o que vocês veem aqui, que parece que é uma imagem vazada, é a foto do que vazou. Né? Então, é outra impressão. Aí rebaixada, a imagem tratada para parecer que tem esse efeito de que está vazando. Né? E aí a gráfica conseguiu bater frente e verso perfeitamente, né? Aí eu tive que ir numa boa gráfica para ter um registro perfeito, né? Senão não bate. Se eu for numa gráfica mais ou menos, eles não conseguem bater a imagem da frente com a imagem do verso. Isso é bem difícil no processo gráfico, mas eu vou passar para vocês verem. E aí, como toda a história ela era inspirada, né, nessa atmosfera da década de 90, de uma história trágica. Eu diagramei o livro, as imagens elas são bem densas, bem escuras, e elas são pequenas para também dar essa atmosfera mais intimista. Né? Como as imagens são tensas e escuras, eu resolvi não fazer todas as imagens grandes na página, senão ia ficar uma coisa muito pesada. Né? E para finalizar, né, dentro ainda desse livro, eu coloco um encarte com imagens de jornal de 1990. Aqui vocês não vão lembrar quem é, porque vocês não eram nascidos na época, mas é uma fusão da imagem da Zélia, que era a ministra da Economia na época, e do presidente Collor, que também foi o presidente que ganhou as eleições na época, foi a imagem de capa, acho que da Folha. E aí eu fiz uma fusão, né, dos dois, e esse encarte chama Brasil 1990. E aí eu trabalho com imagens bem destruídas e deformadas, em baixa qualidade, para dar uma confusão, né, para dar uma ideia de confusão para quem está vendo. Porque eu pesquisei aqui, durante alguns meses, eu pesquisei as matérias de jornal. E quando você lê as matérias de jornal de 1990, com os jornalistas e economistas tentando decifrar o resumo do plano Collor, o que ia acarretar aquele plano Collor para cada um dos brasileiros, enfim, os jornalistas não conseguem. Então ninguém sabia o que estava acontecendo, era um enigma. Você tenta ler e não entende. Então eu falei assim, eu vou fazer uma grande confusão. Eu vou tentar, né, camuflar esse texto aqui. Então, você até consegue ler algumas frases, mas não consegue ler tudo. Isso aqui são fontes também, eu fiz fusão de fontes das mesmas matérias. E aí eu achei um caderno da Folha que chamava Guia do Choque. Como você, né, enfim, o que você fazer a partir do plano que eles estavam chamando de choque, né? Porque as pessoas não esperavam, foi um choque. Então, eu coloquei tudo aqui nesse encarte, pequenininho, né? Imprimi em papel jornal mesmo, está dentro do livro, e publiquei o livro nesse formato, em que
o observador, enfim, o usuário, ele pode desmontar o livro, né? Aqui a lombada é só um elástico, você pode desmontar em 3 volumes para ver, ou pode ver os 3 juntos. E no final, aqui, tem um cometa. Pode entrar. Pode entrar. Aí tem umas tilos aqui. Aqui é um observatório. Quem é de Jundiaí conhece. Esse observatório, ele está lá em cima da montanha da Serra do Japi. Ele foi construído em 1988 para ver o cometa Halley. Aqui. O cometa Halley, ele passou no Brasil em 1888 e foi uma euforia. Não, 88, 86? Acho que foi 88. Não tenho certeza agora, posso estar errada. Mas assim, final da década de 80. Eu era criança na época e lembro que todo mundo comprou binóculo, todo mundo ficou assim naquela expectativa para ver o cometa passar. Só que na maioria das cidades estava nublado, quase ninguém conseguiu ver, né, da Terra o cometa passar. E lá em Jundiaí eles construíram esse observatório. E meu marido conta que ele foi lá no observatório para ver o cometa com o pai dele. Claro que não viram. Mas esse observatório, ele continua lá na serra e ele está abandonado. E eu coloquei uma foto aqui dele no final do livro, esse observatório aqui. Eu conseguia ver de uma luneta, né? De casa de luneta. Então, essa foto é do olho da luneta olhando para o observatório. O que remete à questão, né, do céu, do cosmos, das estrelas. E voltando aqui, finalizando o trabalho, com uma estrada com vários caminhos, também simbolizando a questão de que, assim, dos rumos que a gente toma na vida, né, que a gente escolhe os caminhos e cada estrada que a gente segue vai nos levar para um caminho diferente. Então, aqui, né, simbolizando essa questão de escolha, né, que cada um faz a sua escolha, pode ser uma escolha, né, que vai ter consequências lá na frente. Enfim, aí esse livro aqui, tem uma história que eu não contei desse livro, que eu acho legal contar. Essa imagem que abre, vou mostrar para vocês. Como foi feita essa imagem? Drone, muito bem. Foi feita de drone. Eu não tinha um drone para fazer essa imagem. Aí um amigo comprou um drone, eu falei assim, amigo, vamos lá comigo, né? Vamos lá fotografar. Você pega um amigo emprestado. Eu não piloto o drone, mas ele pilotava o drone. Mas o drone é muito legal que você fotografa do celular. O cara fica pilotando, você vai mandando ele direita, esquerda, sobe, desce, inclina, vai para um lado, vai para outro. E você fica olhando a imagem do celular e apertando o botãozinho do celular. É muito fácil, né? Fotografar. O difícil é pilotar, né? Então ele ficou pilotando, aqui nós dois, ó. A gente aparece ali. 2 pontinhos. Aqui, ó. 2 pontinhos. Aqui. 2 pontinhos. Eu e ele aqui. E a gente foi num dia, assim, num dia que ele podia, né? Porque ele tem uma produtora em São Paulo, eu tive que pegar emprestado para ir, eu já estava sem verba para o projeto, aí você faz na amizade, né? Aquelas coisas que você faz na amizade. Então, foi um dia que ele pôde. E nesse dia, né, foi depois de uma tempestade. E aí, os galhos, lá de cima, eu só vi isso na hora que subiu o drone, os galhos caíram, né? Aqui tem um rio no meio das árvores, que teve a tempestade, derrubou as árvores e deu essa... né, essa tensão para a imagem das árvores caídas aqui no meio. E que tinha a ver com o título, né, com o tema frêmito, essa pequena perturbação que acontece, né, esse estremecimento que alguma coisa aconteceu lá. Então,
Vou passar para vocês verem. Então, assim, eu me dediquei a esse projeto quase um ano, né? Do início da captação das imagens até a ideia final. O livro foi mudando com o tempo. No início, a ideia era fazer 3 volumes distintos, mas acabou virando um volume só, por uma questão também financeira, porque o prêmio da PROAC para livro de artista é 30 mil. E eu tinha orçado esse valor para fazer as 500 unidades, com todas as despesas de pessoal, enfim, várias contratações que eu precisava para desenvolver o projeto. Isso foi em 2015. E em 2016 o valor do dólar quase dobrou. E todos os insumos gráficos, papel, tinta, fixado em dólar. E aí eu não conseguia mais imprimir 3 volumes com os 30 mil reais. E eu não tinha mais, tipo, 10 mil reais para tirar do bolso para fazer o livro. Então eu tive que enxugar. O tamanho diminuiu, enfim, várias, né, da proposta original acabou virando um livro mais econômico, um volume só, mas que acabou dando super certo. No final eu curti o jeito que ficou, mas aqui estão os bonecos, várias fotos, né, que iam entrar, acabaram não entrando, ficaram só nos bonecos. E, enfim, esse foi o meu último projeto, assim, grande. Eu tinha mais um que eu só trouxe na projeção, mas eu acho que já tem bastante coisa para a gente discutir aqui. E, gente, para finalizar, eu vou mostrar um pouco do meu trabalho comercial, que eu faço. Aqui tem um portfólio, aí eu deixo separado o trabalho comercial. Aqui é um portfólio de fotos de produto. Aqui estão misturados vários clientes, mas tem lojas, tem revistas que eu fotografei. Aqui marcas de objetos, de decoração, né, fotos de estilo, joias, bijuterias. Aqui uma marca de bolsas e tecidos, design têxtil. Pergunta, quando você usa fundo branco, é um tecido ou você usa para madeira? Não, é fundo branco mesmo, tecido não. Ou eu uso fundo branco de papel, fundo infinito branco, ou de acrílico. Acrílico não, peraí, como é que é o nome? Peraí. Acrílico sim, mas o acrílico leitoso quando eu quero um backlight, um contraluz. Fórmica. Fórmica é ótimo. E você faz um fundo infinito na sua casa e usa, e fica ótimo. O branco fica bem branco. É claro que para o branco ficar branco eu preciso iluminar, tá? O branco só fica branco se eu ilumino. Senão ele fica cinza, tá? Então aqui são produtos de decoração. Um portfólio que eu fiz, já está antigo, mas eu gosto de apresentar assim, o material. Outra modalidade que eu fotografo bastante é a família, né? Retratos de gestantes, famílias, aniversários. Aqui. Então aqui eu fiz um portfólio só de gestantes. E aí... Os fotolivros eu faço, também entrego para os meus clientes, né, que são encomenda, né, contratados, eu entrego o material impresso. Entrego o arquivo digital, mando tudo, né, para eles baixarem via link, mas eu mando também uma versão impressa na forma de fotolivro. Porque hoje em dia, se a gente guardar no celular, vai perder o celular, vai dar pau, vai perder e daqui a pouco você não tem mais imagens, né? Porque ninguém mais imprime fotografias para fazer álbuns tradicionais. Então, quando o cliente me contrata para fazer um trabalho, eu entrego o arquivo digital e um fotolivro, geralmente nesse formato aqui. Existem várias empresas de fotolivro, né? Esses aqui foram feitos na Digipix, mas, enfim, existem
várias empresas que imprimem. Você faz tudo via link, né? Você faz a diagramação, tudo no próprio software da empresa, sobe e recebe em casa por correio. Você não precisa ir até a empresa. Hoje em dia você faz tudo pelo computador. Não, eu sou fotógrafa. É uma cliente. Não sou eu. Eu que fotografei. Aqui outros formatos. Aqui também um fotolivro que eu entreguei para o aniversário de 1 ano. Aí, no trabalho comercial, eu gosto de contar a historinha também. Eu vou fazer um evento, então, se me contrataram para fotografar o evento, é porque eles querem a cobertura de tudo e depois eu apresento esse material de forma coerente. Então, eu começo com a entrada, eu fotografo a família entrando no local, né, a decoração da festa, o convitinho, a aniversariante, né, os momentos da família junto, aí tem uma sériezinha de fotos posadas e depois a festa. Aí a festa está rolando, eu não gosto também de ficar parando todo mundo para fazer foto o tempo inteiro, porque é chato, o pessoal quer curtir a festa. Então eu fico fotografando de um modo mais jornalístico, digamos assim, né? Mais de longe, pegando retratos mais espontâneos. Isso é mais natural, Fica mais natural. E eventualmente, quando a família está junta, eu faço as fotos da família, depois dos convidados, mas o foco principal é na família que está contratando. Porque assim, os convidados é legal você ter algumas fotos e tal, mas eles querem, basicamente, a foto da aniversariante, aí o showzinho. Aqui foi o aniversário de 1 ano, então eu estava começando a andar, então você vai atrás dos primeiros passinhos, andando com o pai. Aí as mesas dos convidados, depois os parabéns. Né? E aí encerra na decoração de novo. Então esse é um modelinho que eu trouxe. E esses fotolivros têm vários acabamentos e tamanho. E aí eu tenho alguns impressos como portfólio para mostrar para outros clientes, né, para oferecer ali algumas opções de preços dentro, né, do que eu tenho a oferecer, de uma diagramação que eu faço. Tem tamanho grande, médio, pequeno, e aí o cliente acaba escolhendo de acordo, enfim, de acordo com o que ele quer, tem opções. E dá tempo de você dar aula nas escolas que você dá aula, fazer esses eventos, projetos? Olha, tempo é um problema, viu? Eu falo que meu dia a dia é ter 48 horas. Porque é corrido. Dar aula, fazer trabalho para cliente, cuidar de filho, e os meus trabalhos pessoais também. Mas, enfim, a gente sempre consegue o tempinho para encaixar as coisas, né? No final dá tudo certo. E aí, gente, os trabalhos comerciais, né? A minha ideia é, quando eu puder, eu ficar só com os trabalhos autorais. Eu ainda não posso, né? Mas, futuramente, a minha ideia é focar nos trabalhos autorais mesmo. É o nosso grande sonho, né? Enquanto fotógrafo ter tempo e dinheiro para só fazer os nossos trabalhos. Né? Mas enquanto isso a gente vai fazendo o que dá. O trabalho dos clientes também. Pessoal, rapidinho, eu vou pedir para vocês darem uma salva de palmas para a Dani e agradecer ela.